Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual horário que você está me assistindo. Eu sou a Bindá, dona do canal Curta História. Eu tô aqui para hoje dar mais uma aula para vocês. E a aula de hoje nós vamos trabalhar o que, galera? O que? Revoluções inglesas, iluminismo. Motinha não tem buzina de motinha, vai ser. Na aula de hoje nós vamos trabalhar então revoluções inglesas, Revolução Francesa e o iluminismo. Não necessariamente nessa mesma ordem, gente. Eu vou começar aqui. Eu vou falar sobre o iluminismo. O que foi a prática do iluminismo? A prática do iluminismo eu vou ter que ensinar pra vocês pra ficar mais claro, tá? Pra poder ficar mais fácil pra vocês entenderem, pra que vocês consigam perceber o que foi. Antigamente, as coisas eram mais ou menos tidas por uma única fonte de conhecimento, né? E geralmente essa fonte de conhecimento são pelas autoridades que formam os nossos sistemas. Por exemplo, a Igreja Católica. Nós temos sempre esse mesmo conhecimento, sempre pacato. Então nós vamos ter muito temor, nós vamos ter uma religião, nós vamos ter regras de conduta a serem aprendidas. Só que de repente, as pessoas começam a estudar, começam a descobrir novas coisas e começam a encontrar novas fontes de conhecimento. O iluminismo foi uma nova maneira de clarear a ideia das pessoas. O movimento iluminista, de uma forma geral, foi a união da ciência, foi a crítica às antigas estruturas, como, por exemplo, os iluministas, eles criticavam a Igreja Católica, eles criticavam as estruturas que tinham ali o entendimento de uma sociedade somente para seguir as regras, sem buscar conhecimento. Então, os iluministas começaram a se alinhar à ciência, a pesquisas, à matemática, ao conhecimento de uma forma geral mais científico. Isso já havia sido experimentado na Idade Moderna durante o Renascimento, mas esse movimento tornou-se mais filosófico, mais científico dentro do movimento iluminista, que tinha principalmente ali, o financiamento da classe burguesa que queria o quê? A sua estabilidade. Que até então ela tinha dinheiro, mas ela não tinha tanto a interferência dentro do Estado, porque era só a nobreza e só a igreja que tinham essa participação. Então a gente vai perceber que as coisas vão começar a mudar dentro do cenário da Idade Moderna. Nós vamos perceber então que vai surgir aí a criação do cientificismo, nós vamos ter aí o que a gente chama de empirismo, a experimentação do Francis Bacon, nós vamos ter o enciclopedismo, que é a criação de 28 livros, 28 volumes com todos os conhecimentos adquiridos até então. Então, vamos ter o surgimento do Adam Smith e o conhecimento do liberalismo. Nós vamos ter diversos novos movimentos de pessoas burguesas que buscavam conhecimentos em diversas fontes e começaram a abrir a sua cabeça. Não só abrir a sua cabeça, mas também a começar a influenciar as massas, as sociedades de uma forma geral. No contexto principal, o iluminismo ele não vai ser uma revolução, mas ele ao mesmo tempo vai ser uma revolução paradigmática. Ele vai mudar os paradigmas daquela sociedade da Europa naquele período vigente. Então, o iluminismo ele vai ampliar ideias, ele vai ampliar conhecimentos, ele vai trabalhar principalmente na questão do senso crítico e provocar essas massas a buscarem mudanças sociais e vai criticar quais as duas principais estruturas: a nobreza, representada pelo rei, que é o rei absolutista, o absolutismo monárquico e o mercantilismo vigoram até então, e nós vamos ter outra estrutura também tradicional que vai ser muito criticada pelos filósofos iluministas, que vai ser a estrutura religiosa, beleza? É importante nós entendermos que foi isso o processo do iluminismo. Tá? Acender novas ideias e provocar com essas novas ideias insatisfação e futuras revoluções. Bom, o primeiro assunto que nós estudamos no livro foi revoluções inglesas. Nós percebemos que durante esse período das revoluções inglesas, a dinastia que vigorou até então foi a dinastia Tudor. Henrique VIII, que a gente aprendeu lá no 7º ano, que foi um dos reis reformistas, e depois, em sucessão, nós temos Elizabeth I, a virgem, não casou, não teve filhos, não teve herdeiros. E ao falecer, ela acabou tendo ali um problema gerado pela sua... Quem ia substituir a rainha, uma vez que ela não tinha descendente? Quem vai substituir a rainha vai ser o Jaime I. Ele vai vir da Escócia, ele tem um grau de parentesco, ele vai assumir com a dinastia agora Stuart. Só que ele vai entrar em conflito com o parlamento, porque o parlamento queria governar também, não queria mais somente a estrutura de um monarca, ele queria governar o parlamento em comunhão. E isso não era aceito pelo Jaime I, sem contar as questões de conflito religioso. Lembrando que o Henrique VIII, ele foi responsável pela criação da igreja anglicana. Então havia ali um conflito. Para entender qual o objetivo da gente conseguir entender quais foram as consequências da Revolução Inglesa. Primeiro, nesse período nós vamos perceber que vão haver aí algumas mudanças, transformações importantes, como os atos de navegação por Oliver Cromwell. Bonito, né? Oliver Cromwell. E nós vamos ter também o processo de mudança de diversas pessoas que vão sair de dentro da Inglaterra e vão migrar para as 13 colônias que hoje são os Estados Unidos. Então vai haver perseguição religiosa, vai haver falta de território para plantio e essas pessoas vão acabar indo povoar o continente americano, a Nova Inglaterra, que eram assim chamadas 13 colônias antes do processo de independência, beleza? Então a gente vai perceber aí nessa transição, não precisa decorar tudo, mas para que vocês consigam entender como que foi a sucessão, a linha de sucessão. Nós vamos ter então Elizabeth I, que deixou a lei dos cercamentos. Aliás, a lei dos cercamentos é muito importante. No processo de lei de cercamentos, as terras que eram... Modinha.
O processo de lei do cercamento, criado ainda no governo de Elizabeth I, vai providenciar a criação de propriedades privadas. Olha o Estado tirando os nossos direitos para poder ter mais direitos. No processo de propriedade privada, a terra que antes era para todo mundo plantar, para todo mundo colher, se torna propriedade de um único dono. Sendo assim, não permite que todos acessem essa terra para plantar, colher e ter a sua subsistência. Esse processo, inclusive, vai ser relativamente importante tempos depois, dentro do processo de industrialização da primeira revolução industrial que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente vai ver aí o processo de industrialização que vai se formar daqui a pouco na Inglaterra. Nós vamos ver a migração, a saída de pessoas, migração de pessoas da Inglaterra para o continente americano, a Nova Inglaterra, no caso, as 13 colônias. E nós vamos ver mudanças aí de trono. Nós vamos ter primeiro Jaime I, que é o rei da Escócia que substitui Elizabeth I. Depois nós vamos ter Carlos I, que também teve conflitos com o parlamento, chegando à guerra com Oliver Cromwell, que defendia o parlamento. Então foi a briga entre rei e parlamento, representado pelo Oliver Cromwell. O que aconteceu dessa briga, desse conflito entre os dois? Carlos I perdeu a cabeça. Oliver Cromwell, então, assume o governo e passa a não ter um período de império, monarquia. Oliver Cromwell, então, ele deixa o seu filho, né, quando ele morre, ele deixa o seu filho Richard, só que Richard, papai, não consigo. E aí Richard sai, ele não aguenta a pressão, ele não permanece no trono inglês. Ele não aguentou a pressão não, galera. Olha, e aí vai vir Jaime II, que era irmão do Fernando I, depois Carlos II, e aí vai haver a assinatura, e é o que a gente chama de Revolução Puritana. O que foi a Revolução Puritana, para encerrar o assunto Revoluções Inglesas? Foi um período em que a assinatura, em que cede o rei os poderes totais do Estado inglês, e o parlamento passa a assumir essa postura de tomar as decisões do Estado inglês. Ou seja, é uma monarquia parlamentarista. Entretanto, a gente observa que até hoje a figura mais importante dentro do parlamento britânico é a figura do primeiro-ministro. A família real, o rei Charles, ou a rainha Elizabeth II, que faleceu há um ano atrás, mais ou menos, eles são figuras, na verdade, decorativas. As questões políticas, realmente, da Inglaterra não é resolvida pela família real, beleza? Como último assunto, não menos importante, nós também trabalhamos a questão da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é o processo em que a máquina toma o lugar do homem. Olha como isso é atual, gente. Daqui a pouquinho a inteligência artificial tá vindo aí e vamos para uma próxima Revolução Industrial também. Nesse processo de Revolução Industrial, que antecede a Revolução Industrial, o homem então tinha o quê? Ele tinha acesso a todas as fases do processo. Vou dar um exemplo aqui, eu tô na oficina do meu marido, na oficina não, que é uma estética automotiva, mas tá bagunçada. Aqui, ele faz todo o processo de recebimento dos carros, ele lava os carros, ele entrega os carros, ele devolve os carros, ele participa de toda a dinâmica. Isso eu posso falar que é um tipo de trabalho que manual, é um trabalho artesanal. Apesar dele usar máquinas para aspirar, para lavar, ainda assim ele participa de todo o processo e ele tem acesso, ou ele tem um entendimento de quanto ele ganha e do custo do serviço para o cliente, do quanto vai ser o retorno dele, de quanto que ele tem que repassar para a compra e manutenção do seu material de trabalho. Isso é o normal e isso que tem que ser entendido. Quando acontece a Revolução Industrial, não acontece apenas o surgimento das primeiras máquinas a vapor, não é a questão só da Revolução Industrial ter acontecido na Inglaterra. O processo da Revolução Industrial, ele vai muito além. Vai haver o processo de exploração do trabalho, porque não haviam nesse processo leis trabalhistas e vão ocasionar futuramente algumas revoltas, algumas revoluções a respeito. O ludismo, tá? É uma delas, porque pessoas vão começar a tomar consciência de que eram exploradas dentro do seu ambiente de trabalho. Crianças e mulheres trabalhavam sem nenhum direito. Nesse período, a poluição acontecia, os lugares eram insalubres, como a gente sabe que é no processo até hoje, né? Não vamos mentir que nem todos os lugares, que todas as pessoas, os ambientes de trabalho, são ambientes propícios para as pessoas. Até hoje isso existe, mas naquele processo lá no início, ainda muito pior, porque não havia nenhuma lei, nenhuma coisa que efetivasse realmente o trabalhador e as suas funções dentro ali do operacional. Uma outra questão, as máquinas eram a vapor, a Inglaterra, por conta dos atos de navegação já criados no governo de Oliver Cromwell, possibilitou, sim, a Inglaterra se tornar o grande expoente dentro da Revolução Industrial. Tem até uma musiquinha, né? O que é a Revolução Industrial? A produção não é artesanal, tem muita máquina e coisa e tal, precisa acúmulo de capital. Em inglês foi aí que a indústria veio a surgir. Ó, motivação, na Inglaterra tem muito carvão, tananana, e o comércio pelo mar é bom, tananana, a burguesia tem um dinheirão, tananana, e no governo participação, o campo se cercou e a cidade até superlotou. Foi assim que começou essa transformação, trabalho de montão pra ganhar um tostão, que é a Revolução Industrial. Tananana. A produção não é artesanal, tem muita máquina e coisa e tal, precisa acúmulo de capital. Em inglês foi aí que a indústria veio a surgir. Gente, não cantarolei aqui que eu já tô meio cansada, mas pra vocês entenderem, o processo de Revolução Industrial vai elevar o patamar da Inglaterra
Principalmente porque ela, num conflito que teve tempos atrás com a França, ela ganhou a região dos Flandres. E a região dos Flandres era muito boa porque tinha carvão mineral. Então ela tinha tudo e mais um pouco. Ela tinha uma burguesia que estava atuante, porque também ajudava, ele interferia na dicotomia do parlamento. Ela tinha leis que as pessoas que entrassem no seu país com mercadorias tinham que de alguma maneira ter alguma ligação ou trazer riquezas dentro do Estado. A interferência do Estado na economia, a gente vê muito isso na Inglaterra. Então, diversos fatores levaram a Inglaterra, e principalmente a lei do cercamento, já promovida pela Elizabeth I, foram movimentos responsáveis pelas transformações ocorridas dentro do processo de Revolução Industrial, beleza? Bom, o último assunto, e não menos importante, vão ser Revolução Francesa. Seguindo o ritmo de revoluções, vão ser o quê? Mais ou menos para vocês entenderem. Os filósofos, as pessoas, de uma forma geral, a cultura vai interferir para que as pessoas, a grande massa, que era 97% da população da França, começasse a se rebelar contra as primeiras estruturas, igreja e Estado. Mais especificamente, nós vamos ter aí, sim, falando sobre iluminismo, os reis que se adequavam às ideias iluministas, eles eram chamados de déspotas esclarecidos. Déspotas esclarecidos, que fique bem claro. Só que a França, nós temos o Luís XVI e a Maria Antonieta. Eu estou, inclusive, com esse busto aqui em homenagem a ela, assim, a cabeça, que ela vai fazer parte do meu próximo cenário. Bom, eles eram dois monarcas, que eu vou explicar pra vocês aqui mais ou menos. Eram pessoas que eram fúteis, eles não deveriam estar no governo sendo representantes do Estado para a população. O que acontece é que não há esse entendimento, e me desculpe, não há esse entendimento até hoje, inclusive no nosso país, de que os políticos têm que nos servir. Muito pelo contrário. Eles acham que eles atingiram aqui um patamar mais elevado e nós trabalhamos para os beneficiar. E essa é a grande questão que ocasionou aí a revolta dentro da Revolução Francesa. Eram gastos excessivos, inclusive Maria Antonieta era conhecida como a rainha déficit. A gente percebia uma postura de pessoas que ostentavam muito e ao mesmo tempo a população estava passando por uma grande crise. Crise de abastecimento, o pão estava em valores absurdos. É uma coisa muito diferente, mas ao mesmo tempo, se a gente parar para olhar, muito próximo ao que acontece hoje. Altos impostos para sustentar classes políticas e econômicas que estão no patamar de não trabalhar quase. Quem trabalha muito mais é a população que mantém essas estruturas em pé. Só que o que acontece é que quando essas estruturas estão lá, elas se esquecem que já pertenceram ou nunca pertenceram às classes mais baixas. E essas foram, na verdade, as revoltas que o iluminismo provocou, principalmente na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa nós vamos ter aí o primeiro Estado representado pela igreja e depois em seguida a nobreza. Nós vamos ter esses dois estados aí pertencendo a 3% da parcela da população francesa. E os 97% pagando os luxos dessas estruturas religiosa e também estatal, da nobreza e da classe religiosa. O que vai acontecer nesse período? A população agora revoltada, cheia de ódio no coraçãozinho, vai enfrentar no dia 14 de julho de 1000 a queda da Bastilha. Então no dia 14 de julho vai acontecer a queda da Bastilha, na qual as pessoas furiosas pelo conhecimento que haviam tido sobre essa exploração dos políticos sobre elas, vão querer realmente arrancar as suas cabeças. Isso encabeçadas, claro, por Robespierre e Marat, que vão ser os líderes dos jacobinos. Haviam dois partidos políticos, jacobinos e girondinos. Os jacobinos vão assumir primeiramente o poder. E o Robespierre vai ser o seu principal representante. Ele foi à universidade, ele fazia parte da terceira classe, ele era burguês e ele nunca aceitou o desdém ou a falta de interesse do rei sobre os assuntos da população. Então, o que vai acontecer? Ele vai encabeçar a Revolução Jacobina e eles vão tomar o poder. A princípio, o rei permaneceu no poder, só que ele tinha que obedecer aos revolucionários. O que ocorre é que, em um determinado momento, o rei tenta promover uma fuga com a sua esposa e se aliar com o outro estado, que era o estado o qual ela fazia parte, para tentarem retomar o poder dos revoltosos. Mas quando isso ocorre, ele é descoberto na tentativa de fuga e ele é condenado, tanto ele quanto Maria Antonieta. Lembrando que o Luís XVI e a Maria Antonieta, por uma perspectiva diferente, eles não eram pessoas ruins. Às vezes nós temos pessoas apenas incompetentes para o cargo que ocupam. E isso não precisa ir lá na Idade Média, moderna. Basta ver aqui na contemporânea que tem muita gente que se esquece do papel de um grande líder, de um político. E foi infelizmente isso que aconteceu com Luís XVI e com Maria Antonieta. Como resultado disso, eles tiveram o julgamento, suas cabeças cortadas. Só que acontece, gente, eu acredito que dentro da história precisa haver uma balança de equilíbrio entre quem é posição e quem é oposição. Quando isso não ocorre, vira uma tirania. E foi isso que aconteceu, a carnificina que aconteceu dentro do Estado francês, quando Robespierre e os jacobinos começam a torto e a direito a receberem denúncias, principalmente por uma mídia complexa chamada Jean-Paul Marat, que era um homem que vivia em banhos de infusão, revoltado na vida, uma pessoa altamente complexada e que não buscava descobrir o teor das denúncias. Ele simplesmente aceitava as denúncias, já recebia, já passava para os revoltosos, para os líderes aí e começavam a cortar as cabeças sem saber quem era e se realmente tinha alguma culpa, se era antidemocrático. E aí o que aconteceu? O resultado disso foi a chamada
Apolo se manifestando. O resultado disso foi a chamada fase do terror, em que eles começaram a guilhotinar todas as pessoas. Inclusive, a guilhotina foi um instrumento muito utilizado porque ele era tido como indolor e rápido. Era muito melhor que enforcamento, queimada, vamos trabalhar lá, cortava a cabeça, arrancou os cabeções e levava embora. Então a gente vai perceber que isso vai acontecer dentro do processo de Revolução Francesa. O resultado disso vai ser Robespierre, depois do seu processo grande de tirania, ele vai ser retirado do cargo, também vai ser julgado e também vai ser morto. Marat morre um pouco antes. Marat, na verdade, prova do próprio veneno, quando nos seus banhos de infusão recebe uma jovem chamada Charlotte. Charlotte tinha uma lista com nomes também que seriam denunciados, só que Charlotte saca, na verdade, um punhal e mata o Marat. Isso aconteceu porque a Charlotte, ela teve a sua mãe morta por uma denúncia do Marat. E ela foi morta também, só que ela conseguiu se vingar nesse processo. Depois disso, nós vamos entrar na fase do diretório, que é quando os girondinos tomam o poder. E aí eles vão assumir o governo e vão tentar estabelecer uma ordem elegendo 3 cônsules. Dentre eles, nós vamos ter Napoleão Bonaparte, que no dia 18 de Brumário rompe com o diretório e se torna, então, aí o cônsul absoluto e posteriormente imperador do Estado francês, promovendo mudanças e se aliando com a burguesia. Mas isso é um assunto para o próximo bimestre. O que é importante para vocês é que essa música, diferente da outra, que é a história de Chico Hit, Revolução Industrial, essa música é de autoria minha, e essa música vai ajudar vocês também a relembrar a nossa aula. Então, lá, assim, ó. Guilhotina na mão, Revolução Francesa fez um grande estrago. Os nobres estavam bem, mas quem pagava a conta era o terceiro estado. Eu sei que isso começou quando o rei foi deixando a crise na França de vez se instalar. O país não ia bem, enfrentando a Inglaterra, sem força de novo e quebrou a cara. Mais uma vez o povo pobre vai sofrer. A burguesia tem dinheiro e quer poder, por culpa sua. Tomaram a Bastilha e foi pra rua. O rei foi negligente e não deu ajuda. O povo consciente foi pra enfrentar. Agora acaba a fase do terror, parece covardia. Ontem ele era um rei cheio de regalia. Hoje ele é o quê? Hoje ele é o quê? Pobre guilhotinado vai morrer. Lararará, lararará, lará. Gente, com essa sofrência aqui de Wesley Safadão, vou me despedindo. Bons estudos pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Se gostou disso, dá uma curtida, comenta aí se você gostou, o que você mais gostou, o que faltou, se você acha que faltou alguma coisa. Vou ficando por aqui e eu desejo a vocês uma excelente prova na próxima semana. Um super beijo.